Miguel, você é autor de música também, tem algum? Tem uma canção autoral que fala sobre nosso dia a dia, nossa luta. É de mar, de encanto e de luz, o som que seduz, o avesso da cor. É de olhar, sorrir pra viver, lutar pra vencer, yeah, na cor. É de mar, de encanto e de luz, o som que seduz, o avesso da cor. É de olhar, sorrir pra viver, lutar pra vencer, yeah, na cor. Se segura e anda na corda bamba pra viver, escalando um monte, esperando o bonde pra vencer. Trago na memória uma história do que passou, e de peito aberto fiquei liberto. Salvador, oh, Salvador, oh. É de mar, de encanto e de luz, o som que seduz, o avesso da cor. É de olhar, sorrir pra viver, lutar pra vencer, yeah, na cor. Se segura e anda na corda bamba pra viver, esperando o bonde, escalando um monte pra vencer. Trago na memória uma história do que passou, e de peito aberto fiquei liberto. Salvador, oh, Salvador. Hoje para compositor, cantor solo, qual você? É mais fácil, mais difícil? Porque tem agora tudo na internet. Antigamente você tinha que gravar um disco. Assim, não, hoje é infinitamente mais fácil. Inclusive tem um aplicativo que eu uso muito para gravar, vou até indicar a galera que quer gravar muito, chama BandLab. Entra lá no Play Store, você baixa o BandLab, com uma caixinha de som e com um cabozinho, você consegue gravar qualquer canção lá, você tem guia, é um estúdio na mão no celular. Hoje, para quem quer gravar, para quem quer, né, ter seu trabalho, gravar, você tem um sonho de gravar uma canção. Agora, a composição requer leitura. Porque claro, um talento nato. Eu não falo só talento nato. Eu falo também a questão do você querer. Porque tudo parte do ponto de vista que você quer. Sua mente é capaz de produzir, mas você precisa querer. Né? Quando alguém fala assim, eu tenho o sonho de cantar e gostaria muito de cantar. Eu digo, mas cante. Porque para você chegar à afinação, você precisa cantar. É o ato de fazer, né? Muita gente fala, qual a dificuldade? Não há dificuldade. Você tem que ouvir boas canções, e eu falo com relação à influência também, né? A influência musical é muito importante para quem quer cantar ou para quem quer compor, né? Por exemplo, se você vai para um determinado ritmo, estilo, você quer compor samba, você tem que ouvir samba. Se você quer compor jazz, você tem que ouvir jazz. Se você quer compor bossa nova, você tem que ouvir bossa. Então tudo vai da influência que você tem do ouvir aquilo que você quer fazer. E acima de tudo, fazer e errar, porque a vida é sobre fazer e errar. Né? Você não pode ter essa cara, não vou fazer porque eu vou errar. Errar faz parte do processo. Eu sou artista plástico há mais de quase 20 anos e comecei pintando uma tela que não fazia muito sentido, né? Mas eu quero pintar, eu quero ser artista plástico, eu quero fazer isso. Então eu fui lá e botei a mão na tinta, literalmente, fui fazer errando, acertando, errando, acertando. Hoje em Conceição de Jacuípe tem telas minhas na cantina do Pedro, na casa da prefeita, né? Entre outros lugares aqui em Conceição de Jacuípe, que tem trabalhos meus, São Paulo, Rio de Janeiro, que eu vendi muita tela no Rio de Janeiro, em São Paulo, e vendi tela para fora do país, para França, para Itália. Então tem um trabalho espalhado por aí, com toda a humildade, obviamente, mas eu não deixei que o lugar nem a problemática me parasse. Eu fui fazer e errei. O processo é entre errar e acertar, não tem outra receita. E essa inteligência, a gente está falando de inteligência artificial, agora tem programa, o site GPT, eu estou falando do site GPT. Caramba, é incrível. Aí você diz assim, faça uma música sobre o concurso, ele faz. Concurso, ele faz a música, aí tem um outro site que canta. Muita gente está criticando, eu vou até pontuar isso, e pelo contrário, elogio. Eu não acho que a inteligência artificial veio para tomar o lugar
vai, obviamente, extinguir algumas profissões, vai tirar algumas funções, mas a inteligência artificial é uma ponte para uma mudança de pensamento para quem quer alcançar isso, né? Porque assim, não adianta, porque o que limita o homem é ele ver algo que ele criou ultrapassar ele, né? A inteligência artificial é um sistema de processamento de dados que o homem criou. Então, já ultrapassou a capacidade humana. Muita gente fala que não, mas já sim. Em termos de processamento de dados, não se compara o que o computador pode processar do que a mente humana. O cérebro é infinitamente mais capaz que um computador, mas ele seleciona as funções do corpo ou do dia a dia para que elas sejam colocadas em foco, entendeu? O computador você consegue acessar milhões de informações ao mesmo tempo. O que coloca a seguinte informação: a IA veio para melhorar, né? Com bom uso, obviamente. É o que eu sempre falo, que uma faca de cozinha serve para você virar um mestre na cozinha, você virar um cozinheiro de primeira mão. Mas tem pessoas que encontram outras utilidades, infelizmente. Então é o mau uso das coisas. A tecnologia só se torna complicada para quem não procura entender. Por isso que eu falo sempre, a nova geração consome tecnologia, mas entende pouco sobre tecnologia. Vou dar uma dica aqui para a galera que está nas escolas e na praça. Procure lá saber o que é tonelamento quântico, para você entender como é que seu celular, o processador do seu celular funciona. Todo mundo ouve a notícia, a China, Taiwan, Estados Unidos, Taiwan. E por que essa preocupação toda com Taiwan? Porque Taiwan hoje produz os melhores processadores e talvez o maior volume de processadores do mundo. Então é bom você procurar saber como funciona a tecnologia que está no seu bolso ou na sua mão. É porque a ferramenta é para melhorar a capacidade humana. No caso aí, um carro, em um carro você não, a pé você não conseguiria fazer uma viagem tranquila daqui para Salvador, para feira, né? Com um carro você faz de Facilita pouco, muito. facilita. Facilita. Aí no caso essa questão aí por exemplo, a IA que faz música. Aí estamos no período político, faz aquele jingle, facilmente faz Eu acho massa isso Aí o pessoal, os compositores já era, né? Mas assim, ó, isso também tem um pouco da nossa ausência nas coisas. Porque assim, a IA pode produzir, e até com um certo nível de qualidade. Mas assim, a IA ainda peca em muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu mando, às vezes, pego um celular, baixo o ChatGPT e peço para fazer uma imagem, né? Hoje você faz vídeo. Você pega uma imagem congelada, uma foto, e você faz ela virar um vídeo. E entre outras funções que a tecnologia tem. Mas ainda existem pequenas falhas com relação à linguagem, né? Algumas coisas com relação à rima, a não ser que você insira a música diretamente na IA. Você pega a letra e já coloca lá, mas vai ter alguma coisa ou outra desordenada. Não é incapacitando a tecnologia, pelo contrário, o ChatGPT já está saindo 5 ou eu 6. Não, pelo contrário. Mas eu não acho que seja limitante. A sociedade ela é cíclica, ela precisa evoluir. Então, aí ela veio com um impacto positivo para quem acompanha. Não adianta a gente chegar agora em 2024 e querer ter o pensamento da década de 70. Isso é controverso. Você não pode parar o tempo. O relógio é como se eu retrocedesse o tempo. Não tem como. O avanço tecnológico, tem agora o Neuralink, né? Que foi Elon Musk que está produzindo o Neuralink, que é para fazer uma junção entre o cérebro e o sistema de IA, de computação. É uma coisa que todo mundo está falando, mas não, é uma realidade. O fato é que é uma realidade. Hoje, rapidinho, o celular funciona por física quântica, né? Então, processamento de dados é uma regra que chama de bit, 0 e 1 bit. Hoje você está falando de qubits, a gente está falando de qubits, que é mecânica quântica, que é uma coisa assim fora do... Porque a tecnologia não para, ela vai evoluindo, ela vai evoluindo. E esse é importante na sociedade. Por isso que eu falo que a sociedade tem que ser crítica, mas para criticar precisa consumir conhecimento. Eu estou falando assim, olha só, quando inventaram a calculadora, a máquina de calcular, todo mundo fazia conta na mão. Você vai numa feira, o pessoal faz conta na mão. Hoje o pessoal, é difícil fazer uma conta, até conta aí já sei, não, e já sei onde você quer chegar. Isso, mas antes da IA, sem falar IA, a capacidade de fazer música, não estou vendo muito cantor assim, tipo Djavan. É verdade. Cadê eles? Cadê o pessoal da Jovem Guarda, que é velha guarda, o pessoal, os cantores, até poeta, cadê os poetas? É verdade. O dado real, e isso aí eu vou falar, isso é verdade. Um dado real, tem até uma pesquisa no Brasil falando que o avanço da IA vai emburrecer a sociedade. Mais ainda que infelizmente. A gente infelizmente se encontra nesse quadro. Mas eu falo sempre, ó, eu critico esse pensamento do seguinte ponto.
Você não pode só dizer que é culpa da IA. É isso. Não é culpa da IA. Porque, assim, desde quando a gente começou a entender o que era simetria, o que era formato, que a gente criou a ideia da roda, que a gente avançou nessa questão da roda e do uso dela, teve vários benefícios. Então, a questão é, quando o ser humano, a gente está criando uma sociedade consumista, em alto nível de consumo de bens materiais, mas de pouco consumo de bens intelectuais. Então, a gente veio de uma sociedade onde entrou na era do livro, que foi uma era, né, o livro é uma coisa incrível, ele nunca vai deixar de ser uma coisa incrível, para entrar numa nova era onde você pode se tornar um gênio com o celular em casa. Você pode ter informações sobre astronomia, sobre física quântica, sobre matemática aplicada. Você pode usar a IA, a inteligência artificial, para enriquecer seu intelecto, porque ela apenas vai lhe ensinar como fazer. O problema é que as pessoas estão usando a IA como forma de não fazer aquilo. Pelo contrário, dizer assim, não, já que ela faz, eu não faço. Tem muita tecnologia na nossa mão para ficar vendo dancinha do TikTok. O problema é, infelizmente esse... Estamos sendo produtivos. Exato. Mas aí não é só a tecnologia que é culpada, é o mau uso que a gente está fazendo. Porque se você chega hoje e fala assim, eu quero saber a distância entre a Terra e a Lua, para a IA, ela vai lhe dar a distância entre a Terra e a Lua. Mas se eu disser a você, eu quero saber como se comporta no mundo macroscópico, né? Quase não sai. Eu quero saber sobre física, eu quero entender esse mundo, que eu não tinha acesso. Se você não tivesse recurso, dinheiro, de família, de bem, você não tinha acesso a essas informações. Para entender, a gente entende tudo porque tem na mão. Mas eu estou querendo produzir. Por exemplo, Álvaro de Azevedo, um escritor famoso aqui, que você nem conhece, né? O pessoal não conhece ninguém, né? Morreu com 21 anos. Escreveu Noite na Taverna. Não, sei quem é. Isso, né? Noite na Taverna, A Lira dos 20 anos. Castro morreu com 24. Um gênio. Foi Alexandre o Grande, já tinha conquistado o mundo com 35. Alexandre o Grande. Engraçado que Alexandre o Grande era baixinho, né? Mas era um gênio. Isso. Estrategicamente era um gênio. Ou seja, a gente pode saber tudo, mas produzir, vontade de produzir, de compor esse negócio, cadê? É como eu estou falando, enquanto a sociedade, a gente foi empurrado, e está sendo empurrado, e isso é uma situação lenta e gradativa, para o não uso do intelecto. O não uso. Porque assim, as coisas de fato que evoluem sua mente, que evoluem a capacidade mental, está se colocando como subjetivo, como coisas que não têm utilidade. Entendeu? Hoje, infelizmente, informações que não vai impactar na vida e que não vai evoluir, estão virando informações cruciais, né? Assuntos que não têm, de fato, relevância, é o que fazem hoje o cenário da mídia e da sociedade. Então, quer dizer, enquanto a sociedade consumir coisas inúteis, me desculpe a palavra inútil, mas está consumindo coisas inúteis, coisas que não vão levar a essa nova geração. Se você desce aqui e você faz uma pequena... São pessoas que estudam, estão na escola, mas que de fato pouco conhecem da sua realidade, né? O que é economia, o que é macroeconomia, o que é geopolítica, como funciona o mundo, em que cenário você está do mundo, né? Como é que funciona? Acho interessante que na China agora, os aviões, algumas empresas estão colocando aviões autônomos. Eles estão voando sem o piloto. O que na verdade não é novo, porque existe uma coisa chamada piloto automático, onde os voos internacionais, parte do voo é feito por um piloto automático. O piloto deixa o avião voar só. Ele só está ali como, né, ele está acompanhando o processo. Levantar, e isso é antigo, só que agora você tem saindo do chão, né, decolando e pousando sem piloto, né, que é um avanço tecnológico incrível. Então, se você não acompanhar essa realidade, a gente está criando uma sociedade meio que dominada por mentes, né? Aquela pessoa que tem um pouco mais de conhecimento consegue controlar um grande número de pessoas que fazem com que eles pensem iguais, né? Viram gado. Me desculpe o termo gado, mas essa é uma realidade. Eu tenho um grande problema de ter opinião. Eu tenho opinião. Eu vejo esse sistema de gado sendo implantado. Infelizmente, isso é uma realidade. Porque assim, se você tem senso crítico, lembre de uma coisa. Democraticamente, você tem direito à opinião. Lembre também que a opinião precisa ter embasamento. Você não pode dar opinião apenas porque você acha. Eu acho, de achismo não. Mas você precisa ter opinião, senão você vira massa de manobra. Seja de um político, seja de um meio de comunicação, seja da mídia, seja de quem for. Né? Eu acho que o cara que mais ensinou a liberdade e o conhecimento foi Cristo. Que ele ensinou, esse que estou à porta, ele ensinou a você pensar. Né? Eu dou sempre o exemplo como que Cristo foi o maior professor que a sociedade já teve.
É isso. Eu estou falando da questão criativa da música. O que, é que você acha que está havendo capacidade criativa da música? Eu estou falando também a questão da arte, né? Você fez uma pintura lá, hoje seria arte moderna, né? Você fala, Fazer um quadro feio, é arte você moderna. fala abstrato? Isso. Mas assim, eu concordo com você que esse impacto existe da falta porque existe uma falta de interesse da nova geração por esses assuntos, né? Que envolve a arte plástica, a música. Existe um excesso, um número grande de desinteresse sobre a arte. As pessoas não falam, mas eu falo porque eu vejo. Então a arte virou assim, tipo assim, algo de museu, algo que, né? Quando eu falo de Leonardo da Vinci, ele não só trouxe a pintura, mas ele trouxe a arquitetura, ele trouxe a engenharia, ele trouxe N avanços tecnológicos. A partir do simples fato dele observar o que acontecia no dia a dia, os pássaros, né, a aerodinâmica de como funcionam as coisas. E essa mente criativa dele surgiu do nada. Ele conseguia olhar o mundo e enxergar como o mundo funcionava, como as coisas aconteciam. Então, se não houver essa mudança de pensamento para você voltar a utilizar o seu intelecto, realmente a sociedade vai virar uma sociedade inutilizada pela tecnologia. De fato, né?